O segredo das coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas, portas deslizantes automáticas. Gin. E restauração de armas de fogo. Portas deslizantes automáticas são uma norma nos supermercados e nos grandes varejistas. Sensores detectam a sua aproximação e mandam o aviso para a porta abrir. Elas abrem quando você chega e fecha quando você vai embora, o que é conveniente quando suas mãos estão cheias. Essas portas automáticas são feitas sob medida para se ajustarem à abertura da porta do cliente. As portas são programadas para abrir em 1,5 segundos, mas isso pode ser ajustado durante a instalação. A estrutura e o quadro da porta são feitos de alumínio, que é aquecido para um estado mais macio. Uma máquina, então, dá a ele um formato específico. Uma serra guiada por computador corta essas peças de alumínio no comprimento necessário desse pedido. Essa é uma das peças que vão formar a parte vertical da estrutura da porta. Técnicos encaixam uma tira durável ao tempo em um encaixe. Eles cortam a ponta para prender a tira no lugar. No lado oposto, eles encaixam longas hastes. As hastes são usadas para ligar os trilhos. Os trilhos encaixam sobre a haste e são encaixados com segurança no quadro da porta com um clipe de alinhamento. Assim que os técnicos montam as duas estruturas das portas, eles instalam um eixo no topo de cada uma. Esse eixo permite que a porta abra quando você aperta a barra de saída de emergência. Eles então montam o hangar na porta. Ele se conecta à porta pela parte de cima do quadro. Ele rola sobre duas rodas. Uma borracha de uretano permite que a porta se mova para os dois lados ao longo do trilho. E uma de plástico que permite que a porta saia do trilho. O eixo da porta é encaixado no hangar. Um comunicador de controle de acesso é necessário para abrir as portas em caso de emergência. Técnicos instalam as seções do quadro da porta que vão se juntar quando elas se fecharem. Quando você empurra a barra de emergência, esse mecanismo gira, permitindo que a porta se abra. O detentor do hangar impede o balanço da porta durante sua operação normal. Ele conecta o controle do acesso ao hangar da porta. Técnicos terminam a estrutura das portas aplicando os adesivos de segurança que são exigidos. Enquanto isso, em outra estação, técnicos instalam a parte eletrônica da porta. Esse é um dos muitos sensores de infravermelho que ativam a abertura da porta. Os sensores detectam a aproximação das pessoas pela leitura da energia de calor invisível que os humanos liberam. Após encaixar as porcas, eles precisam encaixar rapidamente o restante dos componentes no trilho. Eles instalam uma polia que faz parte do sistema que move as portas. Então deslizam a tampa sobre um trilho e continuam a instalar os componentes. Em primeiro lugar, as tampas que ligam o travessão ao quadro da porta. E então o controlador da porta, que é o cérebro de todo o sistema. Ele foi construído em um software operacional. Você pode deixar no modo padrão ou customizar as configurações. Agora, para o resto do sistema de acionamento, eles instalam um motor elétrico e a polia. O motor tem um interruptor que detecta a posição da porta. Em seguida, uma correia dentada é colocada entre duas polias.
Eles ajustam a distância entre as polias para apertar a correia. Os instaladores da porta farão um ajuste mais preciso no local da instalação. Cada travessão passa por um extensivo teste computadorizado. Ele verifica o funcionamento e a sua segurança. Então, o quadro e sua estrutura vão para o local da montagem, onde os vidros entram antes da instalação. O gin é uma bebida alcoólica destilada. O seu sabor primário vem de bagas de zimbro. Na verdade, se acredita que a palavra gin venha de Genebra, a palavra holandesa para zimbro. Ele é a base de muitas bebidas populares, como o martini, o Singapore Sling e, é claro, o gin tônica. Essa microdestilaria produz o gin em pequenos lotes, usando um processo de destilação lenta. Eles não adicionam nenhum adoçante, aromatizantes ou corantes. Nessa destilaria, tudo é feito à mão. Começando com o ingrediente principal, bagas de zimbro. Em seguida, especiarias são adicionadas, raízes secas da planta angélica, sementes de coentro, cascas de limão e cardamomo. Todos esses ingredientes entram em um galão de cobre. Uma bebida destilada de um grão fermentado já está no galão. Ela é completamente sem sabor, mas tem um teor alcoólico de 95%. Para diminuir esse nível para 40%, ela é diluída em água de nascente. Agora eles preparam para redestilar com os temperos. Isso dá à bebida o sabor distinto do gin. Para fazer isso, eles aquecem lentamente o fundo do alambique e em cerca de 1 hora o álcool ferve e começa a evaporar. Eles continuam a destilar por cerca de mais 6 horas, monitorando constantemente a temperatura. Se a temperatura chegar a 100 graus, a água também irá evaporar, arruinando o lote. O vapor sobe e sai do tanque através de tubos que o conduzem a um tanque de aço inoxidável arrefecido. Quando o vapor atinge o frio, ele se condensa voltando ao estado líquido, criando o gin. Durante o processo de destilação, eles tiram amostras para medir a densidade e a temperatura. Essas leituras refletem no estágio atual do nível alcoólico. Eles ajustam a velocidade da destilação como requerido para produzir o nível alcoólico alvo de 75%. Somente metade de cada lote conhecido como coração da destilação é coletado. Essa destilaria, em particular, acrescenta mais um passo. Ela faz uma infusão do gin com nabos. Isso dá um sabor terroso e um leve aroma floral. Eles descascam e fatiam os nabos, que são colocados em um tanque e então bombeados no gin. Após uns 2 dias, eles bombeiam através de um filtro para o tanque de armazenamento. Então, diluem o gin com água para diminuir o teor alcoólico para 43%. Antes de engarrafar, a destilaria tira amostras para os testes de controle de qualidade. Eles examinam a cor, o aroma e, é claro, o sabor. Vão haver pequenas variações no sabor, com base no frescor dos nabos. Essa destilaria não tem um sistema automático de engarrafamento. Eles enchem as garrafas à mão, somente 6 de cada vez. Eles colocam cada rolha individualmente com uma prensa operada à mão. Aplicam uma luva plástica que, com o calor, é encolhida sobre o pescoço. O consumidor puxa uma pequena aba dourada para remover o selo e tirar a rolha.
Essa máquina operada à mão coloca um rótulo na garrafa por vez. A máquina remove o suporte para expor o adesivo e então pressiona o rótulo na garrafa. Esse é um London Dry Gin, que significa que é feito com ingredientes tradicionais. E não contém nenhum adoçante ou corante. Esse processo de destilação mostra como o gin era feito antes das grandes destilarias comerciais. Os rifles Winchester são conhecidos como a arma que venceu o Velho Oeste americano. Muitas armas têm muito passado e isso fica aparente. Moças, arranhões e peças faltando fazem a arma parecer pronta para o ferro velho. Mas armas antigas podem ser restauradas, a trava, o cabo e o tambor. Uma antiga arma de fogo pode ter sido usada em uma batalha histórica ou em uma caçada por comida. Os rifles Winchester foram um dos primeiros rifles de repetição, armas com várias rodadas de tiros para um maior poder de fogo. Para restaurar a velha Winchester de 100 anos, eles a desmontam e avaliam cada parte. Eles decidem que a arma precisa de uma grande reforma, começando com o cabo do ombro. O mestre armeiro avalia pedaços de madeira escura para um novo cabo e escolhe um. Então, ele seleciona um modelo de madeira do cabo. Ele traça o contorno do modelo usando um lápis de graxa. Ele deixa uma generosa margem para erros. Ele corta a madeira com uma serra seguindo a linha do lápis. Essa serra remove o excesso de madeira. Ela também dá um formato básico para trabalhar em cima. Em seguida, ele fixa a peça em um duplicador, ao lado do modelo do cabo. Em seguida, ele segue o formato do molde com um estilete. Ele controla o roteador que corta a madeira. Enquanto ele segue as linhas do molde do cabo, o roteador se move em sincronia para duplicar o formato. Isso também revela um belo grão na madeira. O modelo e a cópia podem ser virados simultaneamente. Isso permite que o armeiro cubra cada ângulo com o estilete. Várias passadas são necessárias para duplicar o formato. Em seguida, ele passa tinta preta no receptor, onde são guardadas as partes operacionais do rifle. Ele desliza o receptor no novo cabo. A tinta preta é transferida para os pontos mais altos da madeira, indicando onde o encaixe é muito apertado. Ele raspa a madeira nesses lugares. Assim, o receptor se encaixa com mais precisão no cabo. Esse processo é conhecido como inletting. Ele agora refina o formato do cabo usando uma lixa. Ele também refina qualquer parte áspera criada pelo duplicador. Ele troca por uma lixa mais fina enquanto continua a moldar o cabo e suavizá-lo. Finalmente, ele lixa o cabo em uma textura uniforme. Ele passa verniz no cabo e na haste. Ela é usada para manter o rifle firme durante o tiro. Assim que o verniz seca, ele aplica um óleo finalizador que protege a madeira e amplifica o grão. O acabamento faz toda a diferença. Aqui você vê os cabos terminados com madeiras de qualidade diferentes. Em seguida, o artesão grava um padrão xadrez na haste do cabo.
Ele crava uma série de sulcos, criando um esboço para trabalhar. Então, ele esculpe sulcos paralelos em ângulos transversais, formando o padrão xadrez. Isso melhora o visual e dá ao rifle uma melhor aderência. Fique ligado para mais enquanto a restauração dessa arma antiga continua. Restaurar armas antigas por muito tempo foi considerado um tabu. Acreditava-se que mexer em armas antigas diminuiria o seu valor. Essa visão está mudando. A restauração pode salvar a arma do ferro velho, preservando um pedaço do passado. Muitas armas antigas têm um padrão xadrez no cabo e na haste. Para replicar uma arma original, o armeiro cria um padrão xadrez na madeira. Agora ele escurece essa área com óleo de linhaça preto. O óleo destaca e protege o design. O foco então se volta para as partes de metal do rifle, feitas de aço carbono. Depois de mais de um século de uso, o acabamento está desgastado, comprometendo sua força. A restauração começa com o receptor. Ele segura as partes funcionais da arma. O técnico tira as imperfeições. Então, lustra o receptor usando um pano abrasivo, enrolando em um bloco. Ele progressivamente vai afinando o lustrador. Isso melhora a superfície gradualmente. Esse é o receptor antes desse processo. E depois. Ele também limpa o gatilho, a alavanca e outras partes. Após um tratamento para endurecimento, o armeiro aplica o verniz. O verniz aumenta o redemoinho de cores criado pelo tratamento de endurecimento. Esse é o visual clássico. Aqui está o receptor do rifle em diferentes estágios da restauração. Em seguida, o armeiro prende um rolo em uma prensa. Ele então encaixa o novo tambor polido do rifle na prensa e a liga. A prensa marca letras no metal. Essas informações são conhecidas como endereço do tambor, que inclui o nome da empresa e o dia original de produção. Outro membro da equipe ferve o tambor em água quente com sabão para remover qualquer sujeira ou fuligem. Após a lavagem, ele desliza o tambor em uma haste fixa. Ele tira os resíduos de água e aquece o tambor com um maçarico. Esse pré-aquecimento prepara o tambor para o tratamento contra a ferrugem. Enquanto ele escova essa solução no tambor do rifle, ele mantém o calor constante. O calor ativa os componentes químicos e o metal fica com uma tonalidade marrom. Em seguida, ele ferve o tambor em água fervente. Sua cor passa de marrom para preto azulado. Ele repete o tratamento de 6 a 8 vezes. Em seguida, ele o esfrega contra uma roda de arame para retirar o excesso de resíduos. Esse tambor de um século está tão bom quanto um novo. Às vezes, eles gravam no receptor um trabalho circular ou outros designs. Ele corta todo o aço na mão. Ele vê o seu trabalho em um microscópio para se certificar que todos os detalhes estão certos. Ele também grava o nome e o número do fabricante no receptor do rifle. É um trabalho delicado, onde só se tem uma chance de acertar. Gravações elaboradas no receptor do rifle não são necessárias, mas são uma bela adição.
O cliente decide se ele quer simples ou algo mais chique. Restaurar um rifle antigo não é barato. Custa milhares de dólares ou mais se adicionarem gravações caras ou uma incrustação em ouro. Mas em se tratando desses extras, alguns colecionadores não se importam em gastar muito. Versão brasileira Audiocorp.